Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12. No início. O Senhor está conosco. Vamos andando! Versão brasileira Cinevídeo. Nada. Oriente Médio, aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Não há água, meu tio. Temos bastante para a noite. Descansamos aqui. Meu povo está se enfurecendo. Que a água seja compartilhada igualmente. Como ordenar? Também há descontentamento entre nosso povo, senhor. Ele fala a verdade, marido. Diga a eles que acendam um fogo e preparem a comida. Faça o que ele diz, Eliezer. Todos vocês, escutem-me. Sabem o que Deus ordenou, mas não conhecem Deus. Esses ídolos são tudo que conhecem. Quem fez a terra onde se sentam? Quem fez as rochas, o céu? Este objeto de barro. Não! Deus fez. O único Deus verdadeiro. Eu posso contar a história? Sim. Fechem os olhos. No princípio, nada existia. Havia trevas. E Deus disse que haja luz.
E Deus separou a luz das trevas. Chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E esse foi o primeiro dia. No segundo dia, Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E chamou Deus ao firmamento céu. No terceiro dia, disse Deus: ajuntem-se as águas num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas de todo tipo. No quarto dia, disse Deus: haja luminárias no céu, para iluminar a terra. Sejam elas para sinais, e para estações, e para dias e anos. No quinto dia, Deus disse: produzam as águas enxames de seres viventes. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei os mares e a terra. No sexto dia, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E assim foi. E viu Deus tudo o que tinha feito. E ele viu que era muito bom. Assim os céus, a terra foram feitos, e todo o seu exército de seres viventes. E no sétimo dia, Deus descansou. E Deus formou o homem do pó da terra. Chamou-se Adão. E Deus tomou uma das costelas de Adão e fez a mulher. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne. Adão chamou a mulher Eva. O Senhor formou um jardim no Éden, ao oriente. Ambos estavam nus, mas não se envergonhavam. No meio do Éden cresceu a árvore do conhecimento. O conhecimento do bem e do mal. E Deus disse a Adão: podes comer o fruto de toda a árvore do jardim, menos uma, a árvore do conhecimento. Seu fruto é proibido a ti. Se dela comeres, morrerás. E todos os animais do jardim, a serpente era o mais astuto. A serpente tentou Eva: comei o fruto da árvore do conhecimento. Não morrereis. Os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal.
Eva comeu o fruto e o deu a Adão, e ele comeu. E seus olhos foram abertos, e conheceram que estavam nus, envergonharam-se e tentaram esconder-se de Deus. Mas como poderiam esconder-se dele? Ele os encontrou, ele deu-lhes vestimentas para usar, e ele ouviu o que a serpente tinha feito. E Deus amaldiçoou a serpente, dizendo: sobre o teu ventre andarás e pó comerás. E para Adão e Eva, lançou-os fora do Éden. E foi assim então que o mal veio ao mundo. E Caim, o filho de Adão, matou seu irmão Abel. Todos vocês são descendentes do primeiro homem, Adão. Eu, Abraão, sou descendente de seu filho, Sete. E de Noé, que construiu a arca que flutuou sobre as águas no grande dilúvio que Deus trouxe naquele tempo. Ele fez vocês. Sabem que Deus me ordenou: sai da tua terra para uma terra que te mostrarei. Procura a minha terra prometida, para que possas viver nela com retidão e paz. Eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Assim serás um exemplo e uma bênção para o povo. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti e em todos os lugares serão benditas todas as famílias. Eu confio na voz de Deus. Eu sigo o seu comando. Digam todos, vocês confiam em Deus? Vou falar com ele. Encontra teu próprio pai. Não tens nenhum direito aqui. Tenho os mesmos direitos que tu. Meu mestre e o teu são iguais. Ló, igual a Abraão? Eu acho que não. Está chegando a hora em que meu mestre será maior que o teu. Abraão é um enganador. Toma cuidado, rapaz. Sabes o que dizem? Não existe terra. Não existe Deus. O velho está louco. Eliezer! Ele te insultou. Não se resolve assim. Temos que dar um jeito nisso. Rabban falou a verdade, marido. Onde está a terra que ele nos prometeu? Sobrinho!
Deus tem sido bom para nós desde que chegamos aqui. Nossos rebanhos aumentaram grandemente. Mas porque não há pasto suficiente, surgiu a discórdia entre o teu povo e o meu. Não deve haver desavença entre nós, Ló. Pois tens meu sangue e eu te amo como um filho. Chegou a hora de nos separarmos. Dou-te a chance de escolheres a terra. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Meu senhor. Isto me aflige tanto. Não havia escolha. Se eu tivesse lhe dado um filho, você não se sentiria assim. Não temas, Abraão. Eu estou contigo. Grande será o teu galardão. O que me haverás de dar? Se continuo sem filhos, não tenho herdeiro. Quando eu morrer, tudo que tenho passará para estranhos. Olha para cima. Conta as estrelas, se é que podes. Nenhum homem pode contá-las. Da mesma forma, nenhum homem será capaz de contar o número dos teus descendentes. Nada que tens passará para os estranhos. O herdeiro de tua casa será teu próprio filho. Meu próprio filho? Crês nisto? Sim. Eu creio no Senhor. Sabes que eu não posso te dar filhos. Estás dizendo que eu devo ter uma concubina? Muitos homens têm concubinas. Conheces o costume? Não é meu costume. Não. Eu nunca desejei outra mulher além de ti. O que falas é tolice. Eu creio em Deus. Eu creio que Ele nos abençoará com um filho. Como? Como? A não ser que tenhas outra esposa. Sara, somente amo a ti. Eu jamais terei outra esposa. Precisas. Se a promessa do Senhor deve ser cumprida. Tudo o que eu queria era te dar filhos. Eu sei disto. Eu sei a dor por que passas. Mas, Sara, eu jamais deixarei de amar-te. Palavras vazias. Palavras verdadeiras. Eu jamais terei outra esposa. Então não compreendo. Nem mesmo eu. Mas eu creio. Ela é jovem e forte. E te daria um filho saudável. O que estás falando, mulher? Ela também é bela. Agar? Não a achas bela? Ela é tua serva, é uma egípcia. Dizes tolice. O que isso importa? Toma Agar, minha criada. Não deixes a promessa de Deus falhar através de mim. Através dela, eu darei continuidade à tua descendência. Ora. Eu te ofereço isto e me chamas de tola? Precisas ter um filho. Eu compreendo isto. Vai até ela. Vai esta noite.
6 moedas, 10 é o meu preço. O seu talvez, não o meu. 7. 10. De novo ousas me responder? Sim, eu ouço. Silêncio! Não me calarei. Farás como eu ordenar ou... Ou o quê? Tu vais me bater com o filho de teu marido no meu ventre? O que está vendo? Eu sacrifico minha honra por ti. E o que eu ganho? Ela não trabalha. Cada vez que eu lhe dou ordens, ela me responde com insolência. Eu estou farta. O trabalho é muito pesado. Eu espero um filho. Minha mulher ainda é minha mulher. E tu ainda és uma serva. Deves obedecer a ela. H! 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 8. Eu lhe dou 8. 10! Não temas, Agar. Volta. Terás um filho. Tu o chamarás Ismael. Ele será um caçador. A mão dele será contra os homens, e a mão dos homens será contra ele. Vamos, Agar, força. Força. Força, força. Força, 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 força. Tens um filho. Deus ouviu. Eu chamo Ismael. Sara, prepara a comida, rápido. Quem são eles? Onde está sua esposa, Sara? Ali, na tenda. Ela terá um filho. Um filho? Sim. Por que ela riu quando eu disse que teria um filho? Não, eu não ri. Existe maravilha tão grande que o Senhor não possa realizar?
Estás sentindo? De novo. Aqui. É tua imaginação. O quê? Como podes brincar com tal coisa? É porque eu mal ouso imaginar. Força, minha senhora, força. Força. Um menino. Eu tenho um filho! Um filho! Eu chamo Isaac! O teu Deus trouxe o riso à minha vida. Todo aquele que ouvir isso vai rir-se junto comigo. Existe maravilha tão grande que o senhor não possa realizar. Ismael! Saia daí! Saia, já disse! O que ele fez? Que mal ele está fazendo? Tire-o daqui! Ele ama teu filho como a um irmão. Irmão? Eles são irmãos. Tu és a que é cheia de ódio. Ódio por meu filho. Ódio por mim. Vá embora. Nós não dizemos nada contra ti. Não fazemos nada contra ti, mas nos odeias. Saia de perto de mim. Vá. Vá agora. Venha. Venha, Ismael. Livre-se dessa escrava de seu filho. Porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho, Isaac. Não suporto olhar para ela. Nem para o filho dela. Não vou tolerá-los mais tempo. Ir? Para onde devo ir, meu senhor? Agar, a mão do senhor tem estado nisto desde o princípio. Para onde devo ir? Como devo viver? Terás tudo o de que precisas. Este é teu filho. Tudo é obra do Senhor. Deves acreditar. Preferes Isaac a Ismael. É isto que eu acredito. Abraão. Abraão. Eis-me aqui. Toma teu filho, Isaac, a quem amas, e vai ao lugar que te mostrarei, e oferece-o ali em holocausto. Meu filho? Sim, teu filho. Por que ordenas isto? Por quê? Por quê? Este aqui é perfeito. Sem manchas. Leve-o de volta para o rebanho.
Eu não compreendo. Estás pronto, meu filho? Sim, pai. Mas se não levarás um cordeiro, como será feito o holocausto? Devemos ir. Adeus, mãe. Deus te acompanhe, filho. O que ofereceremos em holocausto, pai? Não temos cordeiro. O Senhor proverá para si o cordeiro. Continua subindo. Eu te sigo. Fiquem aqui. Meu filho e eu adoraremos e depois retornaremos. Está feito. Deve amarrar-me, pai. Caso falhe a minha coragem. Deves fazer, pai. Não estendas a mão sobre o rapaz, e nenhum mal lhe faça. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto darias a Deus o que te é mais precioso, teu único filho. Agora vira, e verás um sacrifício agradável a Deus.
Por que Isaac não vem? Ele virá. Um gole d'água, marido. Que doce sabor. Foi uma longa jornada juntos. Apenas uma vez. Eu senti raiva de ti. Eu sei. Tu o terias matado? Sim, eu teria. Nosso único filho. Sim. Ah. Eu me enchi de ira contra Deus. E eu o odiei. Sim, eu disse isso. Sinto-me melhor. Será que encontrarei perdão? Duvidas disso? Tu o conheces. De uma forma que eu jamais poderia. Como podemos conhecê-lo de fato? Já que conhecê-lo é a tarefa que ele nos determinou. Buscar a sua lei e encontrá-la. Devemos encontrá-la. Somente assim podemos viver como ele quer que vivamos. Somente assim podemos ser um exemplo e uma bênção para o povo. Fizestes isso, marido. Não. O que eu fiz foi apenas o princípio. O tempo de vida de um homem é muito curto. Cabe a nosso filho e seus filhos e às gerações que se seguirão completar o trabalho. Isaac, meu filho. É hora. Abra a tenda, por favor, marido. Como é bom poder ver o dia. Ele não se conformará. Ele deve ter uma esposa. E não entre as mulheres hititas, mas de seu sangue. Vá a Harã. Eu o guardarei bem. Não me entendeu. Irá sozinho. Isaac permanecerá aqui. Mas posso eu, um servo, escolher uma esposa para o filho de meu mestre? O senhor fará a escolha, Eliezer. O senhor fará a escolha. E se ele passar por algum perigo grave? Pai, é uma longa jornada, não é? Sim. Eu penso. Ela será bonita. Espero que seja.
A paz esteja convosco. Caminhei muito hoje e tenho sede. Posso beber água? Aqui tem água, senhor. Teu nome? Rebeca, filha de Betuel. Meus camelos também têm sede. Traga-os. Vão encher os cântaros. Meu nome é Labão. Seu senhor Abraão tem nosso sangue. Meu avô era irmão dele, Naor. Então o senhor tem sido realmente um guia fiel. Antes que eu chegasse ao poço, parei um pouco afastado para orar. Vi as mulheres apanhando água. Eu disse ao senhor, pedirei água a elas. Mas elas, tendo receio de estranhos, provavelmente se recusarão. Mas se existir uma que me ofereça, então ela será escolhida. E para ter certeza de que também ofereça aos meus camelos. Rebeca fez tudo isso. E ela é sangue de meu senhor. Senhor, eu posso levar Rebeca de volta comigo para ser esposa de Isaac? Oh, que tolice a minha. Aqui estão os presentes do meu senhor para a família da noiva de Isaac. Aquele é Isaac? Sim. Escolheu? Sim, ele contou. Foi muito estranho. Tudo deve ser estranho para ti. Foi um pouco. Só um pouco? Foi muito estranho. Mas acredito que seja vontade de Deus. Acreditas? Acredito. O Senhor deu-me tanto na minha vida, pai. Tanto. Mas nunca, nunca uma alegria como esta. Estás contente com tua esposa? Contente? Contente. Eu a amo com todo o meu coração, pai. Ah, fico feliz, meu filho. Vamos descansar aqui por um momento. Ela é uma jovem muito bonita. E ela tem sabedoria, pai. Ela sabe muito a que eu ignoro. Sabedoria e conhecimento. Conhecimento como o da experiência são coisas muito diferentes, meu filho. Eu espero que ela tenha um coração bom. Ah, pai, ela tem o melhor dos corações. Pai? Pai? Pai! Eliezer! Eliezer, rápido!
A paz seja convosco. Irmão. Nós temos o mesmo pai. Somos irmãos. Não deve haver inimizade entre nós. Por favor. Ouçam, meus filhos. Foi isto que o Senhor me falou. Tenho guardado isto em meu coração. Meu povo sairá desta terra para outra terra. Ele será cativo. Ele sofrerá. Mas após a 4ª geração, retornará. E o Senhor lhe dará a terra. Segurem minhas mãos. Lembrem-se da grande obra que o Senhor me deu quando Ele mandou que saísse de Harã para buscar a lei, para ser um exemplo e uma bênção. Quem vais abençoar, pai? Isaac ou eu? Por que eu colocaria Isaac acima de ti? Ou tu acima de Isaac? Suas veredas serão separadas e os caminhos também. Minha bênção é para todo o meu povo. Recebam esta bênção. Que Deus lhes dê o orvalho dos céus e a riqueza da terra e grãos e vinho em abundância. Isaac, o cajado de nosso pai. E Rebeca concebeu. Havia gêmeos em seu ventre. Era Isaac aos 60 anos quando eles nasceram, e cresceram os meninos. Jacó era um homem pacato, habitava em tendas. Esaú, tua... E Esaú era um perito caçador, homem do campo. Gênesis capítulo 25. Chega, eu passei com o rebanho o dia inteiro, estou exausto. Ela nos odeia! Eu já disse chega! Elas ficam mais insolentes a cada dia. Elas murmuram no poço, espalhando boatos sobre mim. Diga a Esaú que as mande embora. Ele as ama. Tu as ama? Não. Não. Não suportaria olhar para elas, por isso ficou cego. Não suporto ouvi-las, por isso fiquei surdo. Esaú? A paz esteja convosco, pai. Mãe? É a voz de Esaú. Esaú. Quero ficar a sós com Esaú. Está bem, marido. Sente-se ao meu lado, filho. Meu filho, está perto a minha morte. Não está mais perto do que a última vez que me disse o mesmo, pai. Conheces o teu pobre pai muito bem, Esaú. Contudo, eu estou velho e estou doente.
Portanto, para que não haja engano, para que o povo saiba que tu és o primeiro, antes de teu irmão Jacó, quando eu partir, eu lhe darei a minha bênção. Saia ao campo, apanhe uma caça e faça-me uma comida bem saborosa. Traga a mim e eu o abençoarei. Deixe-me, meu filho. Esaú sempre foi seu favorito. Não há nada a ser feito. Há tudo a ser feito. Saia, escolha o melhor do rebanho e traga a mim. Quem mostrou a Esaú como fazer a comida saborosa? Sua mãe. Eu vou prepará-la. Tu a levarás a teu pai e receberás a bênção. Tu serás o senhor de Esaú. Mas quando ele ouvir a minha voz, saberá que não sou Esaú. A surdez não permitirá. E se ele me tocar, ele saberá. Faça o que eu digo, Jacó. Este traje é o melhor e o mais caro do teu irmão. Eu o guardei para ele. Caso contrário, as mulheres hititas o roubariam. Agora, dê-me teu braço. É Jacó. Esaú, pai. É a voz de Esaú. Eu fiz a comida que me pediu. Tão rápido. Faz apenas algumas horas que saiu para caçar. Deus concedeu-me êxito. Chegue perto de mim, filho. Esaú. Vem aqui e beije-me, meu filho. Sim. É o cheiro da tua roupa. É o cheiro do campo. E eu o abençoo. Receba esta bênção. E o povo te sirva. Seja senhor do teu irmão. E que ele se curve diante de ti. Não tem uma segunda bênção para mim, pai. Tu sabes que só pode haver uma única bênção e ela é sagrada. Uma vez dada, não pode ser tirada. Nada pode ser feito. Nada. Jacó é o teu senhor. O senhor não tem culpa. Eu sou enganado. Descanse. Agora descanse, pai.
a morte de meu pai. Então matarei Jacó. Esaú não me matará enquanto meu pai estiver vivo. Não sabes o poder que as mulheres hititas têm sobre ele. O que posso fazer? Deves ir embora. Mas para onde? Para Harã. Para a casa do meu irmão Labão. Não por muito tempo. Esaú se cansará das mulheres hititas. Ele tem um bom coração. O perigo passará. Agora vai. E Deus esteja convosco, meu filho. Também contigo, pai. Seja convosco. A paz seja convosco. Conhece um homem chamado Labão? Nós conhecemos Labão, sim. Pode me levar à casa dele? Aquela é Raquel, filha dele. Obrigado. A paz seja convosco. A paz esteja convosco. Você é Raquel? Filha de Labão? Sim, sou eu. Então, somos parentes. Eu sou Jacó, filho de Isaac e Rebeca. A irmã de meu pai? Eu vou dizer a ele, podes esperar? E o teu rebanho, prima? Eu posso olhar se quiseres. Lá está ele, Lia. É Jacó. Ele é bonito? Bem mais bonito do que havias dito. Quantas mulas ele tem? Apenas uma, eu acho. Quantos servos? Nenhum que eu tenha visto. Estranho. Isaac, pai de Jacó, dizem ser um homem muito rico. E nosso pai com certeza irá designá-lo para esposo de uma de nós. Qual? Bem, eu sou a mais velha. Jacó, pretendes ficar conosco um tempo ou seguir viagem? Senhor Labão! Não. Eu sorria em sua casa. Eu guardei isso para o senhor. Trabalho egípcio, como vê, o mais fino, feito para adornar uma noiva em seu casamento. 5 moedas para o meu senhor. O que acha, Jacó? É muito bonito e um bom preço. Mande para minha casa. Meu senhor é um príncipe. Eu teria negociado com ele e levado por menos. Então me perdoe, tio. Eu pensei que o homem o conhecesse bem e que o considerasse muito para tentar enganá-lo. Eu não costumo ser enganado, eu te garanto isso. Ali estão minhas filhas. Lia, aquela sabe como negociar. Mas eu acho que preferes Raquel. Acho que a ama. Se a amasse, de que adiantaria? Eu não trouxe nenhum dote comigo. Verdade lamentável, é um grande impedimento. Mas pode ser superado. Como? Como pode ser superado? Trabalharás para mim 7 anos. Te darei sustento, mas não te pagarei salário. És um homem inteligente. Eu poderia tirar bom proveito de ti. E isso iria me satisfazer como um dote. Estás disposto? Estou. Deve amá-la muito. Com todo o meu coração. Como eu disse, Jacó, não costumo ser enganado. E Jacó serviu 7 anos. Gênesis capítulo 29.
Isso, beba! Eu te levarei até sua noiva. Cuidado! Minha noiva! Minha noiva! Que o senhor te conceda muitos filhos. Raquel. Conheceste-me à noite, lembras? Somos casados agora. Como pôde fazer isso, pai? Trancaram-me no quarto de minha mãe. Não deixaram-me sair. Fez-me prisioneira. A sua própria filha. Chega, menina! Não, eu vou falar! Vais me obedecer, sai! Não! Sai, já disse! Não é costume aqui a filha mais nova se casar antes da mais velha. Eu devia saber. Apenas o dote foi mencionado. A noiva nunca foi determinada. Não quebrarei nosso trato. Nesse sentido, é verdade. Ora. Lia é uma moça excelente, inteligente, bom temperamento. Bela também. Ela será uma boa esposa. Acostume-se a ela, dê-lhe teu coração. Tire a Raquel de seus pensamentos. Sabes muito bem que não posso. Devo mandá-la embora? Não. Será infeliz? Não, se eu tiver esperança. Quero Raquel também. Quero. Farei o mesmo trato por ela. 7 anos. Muito bem. Deves jurar pelos deuses da casa que não pretendes enganar. Não creio neles. É verdade, não crês? Juro pelo meu próprio Deus. O único Deus. Podes me matar se eu não for leal. Casarás quando se passar a semana de Lia. Sim, tio. Então está combinado. Raquel? E Jacó passou a semana de Lia. E Labão deu-lhe por mulher Raquel. Gênesis capítulo 29. Estás furioso. De que adianta a fúria? Ele tem o que eu quero. A única coisa que eu quero. Eu ainda não entendo. Na minha jornada aqui, eu tive um... Eu vi uma grande escada que subia até o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam em números incontáveis. Eu acordei e entendi o significado. E qual é? Céu e terra estão juntos. Deus vive entre nós, desconhecido, sem ser visto, mas Ele nos vê, Ele nos conhece. Eu lamentei, por vergonha, porque eu enganei tão cruelmente meu irmão, por ódio de mim mesmo. Por medo, porque Deus conhecia os segredos do meu coração. Eu fiz um voto para mudar minha conduta, para ser um homem melhor. E Deus foi misericordioso. Abriu meu coração para que eu pudesse amar. Mas foi um castigo, Jacó. Tu não tens o dote. Foi uma prova. O ardil de seu pai contra mim é outro e maior. Mas eu não fracassarei. Darias, o teu perdão antes da minha morte, meu filho. Eu amei teu irmão mais que a ti. Eu confesso isto. Eu não pude me conter, meu filho. Me perdoarias? Ainda assim, o amaria mais, mãe. Sim. Eu o amo. Veja o quanto estou sendo castigada por isso.
Eu jamais verei seu rosto de novo. Jamais. Veja, mesmo morrendo, eu sofro por ele. Não te preocupes, Jacó. Pode beber. Tio, nós podemos ir à noite agora? Vamos. Deus te conceda muitos filhos. Não há truque desta vez. Está indo muito bem. Sob teus cuidados, meu rebanho aumentou. Mais do que qualquer outro em Haran. Mas agora... é hora de te pagar pelo teu trabalho. É uma coisa dolorosa ceder o dinheiro. Muito dolorosa. Então não me pague. Deixe-me fazer uma divisão do rebanho. Mas como faríamos a divisão? Eu confio em ti como confias em mim, mas... nessa questão sempre existe a suspeita da má divisão. De cada lado. Pode ser feita assim. Ficas com o melhor. Todos os sem mancha e de cor pura. Eu fico com o mínimo, os malhados. Dessa forma, os próprios animais declararão por sua cor a quem pertencem. Não haverá má divisão. Está combinado? Está combinado. O que está fazendo, Yoreb? Esses animais não são de cor pura. Eles são de Jacó. Não, irmã. Até que o trato seja cumprido, eles são do meu pai. Tu estás roubando! Não percebes? Ele está te enganando de novo. Estão levando todos os animais malhados para que não possam nos dar crias. Teremos apenas animais de cor pura, os quais devemos dar ao meu pai. Coloque juntos 2 animais de cor pura. Um macho e uma fêmea. E qual será a cria deles? De cor pura. Não. 2 animais assim geralmente dão crias malhadas. Já vi isso muitas vezes. E mais, os malhados são mais fortes e crescem mais. A carne é mais tenra, o pelo é mais macio, o couro é melhor. Tu nos enganaste! Teu rebanho aumentou! Tens homens! E mulheres! E servos! E ouro! E nós não temos nada! Foram sua falta de esperteza e negligência que os enganaram, Yoreb. Não eu. Eu mantive o trato que fiz com seu pai. Trapaceiro! Cuidado. Tenho homens ao meu comando. Mais do que tu e teus irmãos. Veremos. O que ele diz é verdade. Ele manteve o trato que fez. É um homem mais sábio que eu. Ele é um trapaceiro. Ele nos roubou como roubou o irmão. É um ladrão. E o que eu posso fazer? Mate-o e tome tudo que ele tem. Isso mesmo.
foram uma noite, pai. Todos eles. Levaram tudo. Rebanho, ouro, tudo. Mas podemos alcançá-los. Sim. Jacó, não negocie com ele, pai. Dê um fim nele. Que tratos ofereces agora, Jacó? Mantive minha promessa. Sabes que é verdade. Tuas filhas com os filhos. Tu as matarias em razão de teus irmãos inúteis? De que adiantaria para ti toda a tua riqueza? De que adiantaria o sangue deles correndo nas rochas, encharcando a areia? Não adiantaria nada. Retornaremos a Harã. Não. Ousas desafiar-me? Ousas? Agora devo procurar Esaú e pedir-lhe perdão. Eu sou o servo do seu irmão Jacó. Eu trago presentes dele. O que meu irmão quer comigo? Encontrá-lo, meu senhor. Onde está meu irmão? Na outra margem do rio. No Val de Jaboque. Diga que o encontrarei aqui amanhã, ao meio-dia. Como meu senhor ordenar. Meio-dia? Sim, meu senhor. Ele tem muitos homens que lutam para ele. Muitos deles. Traga nosso povo para esse lado do rio. Eu vou até lá. Como ordenar, senhor? Eu ficarei contigo. Não. Fica com os outros. Eu tenho que ficar só. Tenho que saber o que Deus quer de mim. Meu coração manda que me reconcilie com o meu irmão, mas minha mente diz que existe grande perigo nisso. E ele pode me matar. E a ti. A nossos filhos e todo o nosso povo. Fica aqui. Seu pai Isaac está morto. Tome. É seu de direito. Como pode me perdoar, Esaú? Eu estava com nossa mãe quando ela morreu. Eu vi sua dor
Eu vi o preço que ela pagou. Foi o bastante. Tome. E Jacó habitou na terra de Canaã. Ora, Jacó amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. E ele fez-lhe uma túnica de muitas cores. Gênesis capítulo 37. Vejam que bela túnica. Sintam o tecido. Sintam. Muito bonita. Benjamin. O que acha dela, hein? O que acha de mim? Não fica orgulhoso de ver seu irmão usando uma túnica assim? Hã? Ela me cai muito bem. Vejam como é fino o tecido. Olha as cores. Olhe pra mim. Pai, Tá vendo? por que favoreces mais a José que a seus outros filhos? Favoreço? Maravilhosa essa túnica, não é? Talvez haja verdade no que diz Judá. Ele tem dons que honro grandemente. Mas talvez Benjamim seja meu favorito. Ele é meu mais novo. Sua mãe é morta e ainda parece viver nele. A verdade é que eu amo a ti e a teus irmãos não menos que a Benjamim e a José. E que falas tolice, Judá. Vem aqui ajudar a sua mãe. Tive outro sonho ontem à noite, pai. Devemos ouvir? Conte-nos, José. Eu vi o sol e a lua e 11 estrelas. E todos se inclinavam perante mim. A interpretação é... A interpretação é simples. Eu não gosto deste sonho, José. Que tua família deva inclinar-se a ti. Tal coisa é inaceitável. Gasta sua força por nada, Rubem. Estou dizendo que está seco. Nesta região não existe mais água. Devemos ir ao lago de Siquém. Não seja tolo. O rebanho precisa de água. O rebanho precisa de água. É meio-dia até Siquém. Tens o cérebro de um asno. Simeão! Pare! Deixe que venha. Chega, Judá! Vejam. Nosso irmão querido. Que a paz esteja com todos, irmãos. Que a paz esteja convosco, José. Meu pai me mandou ver se estava tudo bem, para dar notícias a ele. Como podes ver, a seca. Seca? Que seca? Há água em Siquém. Lá, Rubem. Você está certo. Não há seca. E então? Está seco. Ah, sim. Veja, está úmido. O poço não está seco, está apenas obstruído com a areia da tempestade. Fico admirado com sua ignorância. Desça no poço e cave um buraco e encontrará água em abundância. Tu cavarás. Parem! Não devem fazer isso! Deixe-no em paz! Jogue-no! Jogue-no no poço! Ele vai ter uma lição!
José! Onde ele está? O que fizeram com ele? Tu o mataste! Eu o matei? Podes provar que eu o matei? Um traficante de escravos passou por aqui indo para o Egito. Não! Mas o que vais dizer ao nosso pai? Uma fera selvagem atacou nosso pobre irmão e levou o corpo para devorá-lo. Só o que encontramos foi isto. Não. Então responda-me. Tu trairias teus irmãos, Rubem, em favor daquele garoto mimado? É verdade. É verdade! É verdade, pai. Meu senhor Potifar. Uma raridade. Um hebreu das tribos dos pastores do norte. É inteligente e robusto como todo o seu povo. E é provável que seja um excelente escravo se o meu senhor conseguir dominar o seu enorme orgulho. Uma raridade, realmente. Mas é sabido que esses pastores não prezam vender os seus para a escravidão. A paz no norte. Então não pode ser um prisioneiro de guerra. Como conseguiu? Eu comprei. Os irmãos dele, meu senhor. Tem prova disso? Eu acho muito estranho. Não gastarei meu dinheiro onde existe dúvida de propriedade. É a nota da venda. Estas são as marcas dos irmãos, senhor. Como pode ter certeza disto? É verdade, meu senhor. Meus irmãos me venderam. São as marcas deles. O escravo fala. O que meu marido comprou? Algo incomum. Um hebreu. O garoto tem boa aparência. Espero que não nos enganemos. Senhor, quer isso rápido? Vamos! 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 Isso! Rápido! Rápido! Isso! Vamos! Rápido! Vamos! Vamos! Honesto?
Só um tolo ficaria com elas, meu senhor. Acha que foi um teste? É claro que não é um tolo. Isso não prova que sou honesto. A honestidade está escrita nos olhos do homem. Esse vinho tem sabor de esterco de gado. Eu percebi que o vinho é armazenado ao ar livre, meu senhor. Sim, é? Sim, fica exposto a todo o calor do dia. Talvez seja a causa da acidez. Eu sou o capitão da guarda do faraó, do próprio rei dos reis. Ele me faz grandes exigências, então eu tenho pouco tempo para cuidar da administração da minha casa, dos documentos e contas da minha propriedade. Que trabalho fazia antes de seus irmãos o venderem? Como todo o meu povo, eu guardava o rebanho do meu pai. Mas minha grande paixão era aprender. Aprender? Isso é bom. Muito bom. Vá até a cozinha. Lá lhe darão comida. José, por que seus próprios irmãos o venderam? Tinham inveja de mim. Eu sou injusto para eles. Os deixei furiosos. A culpa, em parte, foi minha. Agora vá. Bem, parece que fiz um bom negócio. E ele sabe ler, escrever e calcular. E ele é honesto. Bom negócio. Realmente. Deveriam ser vendidos hoje, mas não ganharei nada com eles. Minhas ovelhas rendem apenas um pouco de lã e a carne não serve nem para os cães. Quanto às cabras, o couro é inútil e não dão leite. Apesar de terem um bom pasto. Ou melhor. Então a culpa deve ser da raça. Se meu senhor comprasse bons carneiros, a qualidade do rebanho melhoraria, assim como os lucros. Antes, o senhor Potifar não lucrava nada com o rebanho. Agora, qual é o seu segredo? Eu conheço homens que pagariam um bom preço por ele. Enquanto sou escravo do meu senhor, não é meu para vendê-lo. Ouçam! Todos da minha casa. A partir de hoje, José é responsável por todos. Obedecerão a ele em tudo, como obedecem a mim. Tudo que eu tenho, eu dou para ele. Para ordenar e comandar, segundo sua decisão. Não responderá a nenhum homem além de mim. Entenderam? Sim, meu senhor. José, meu marido está no palácio. Os servos nada dirão. Espere alguns momentos e depois vá até mim. Eu não posso, senhora. É muito bonito, José. É extraordinário. Não posso ser a primeira a dizer isto. Talvez não. E tu nunca desejaste uma mulher? Claro que sim. Eu imploro que pare com isso, senhora. Achas que pode me desafiar porque tens o favor de meu marido? Ainda é um escravo. Posso destruí-lo. Então faça isso. Melhor do que trair meu Deus e meu pai. José! Espere, José. Perdoe-me. Perdoe-me, eu falei com ira. Fale-me sobre seu pai. Seu nome é Jacó, eu acho. Sim. Ele é idoso agora. Mas forte ainda. E cheio de sabedoria e vigor. Tem o conhecimento de Deus além do conhecimento dos homens. Desde a minha infância, ele procurava transmiti-lo a mim. Ele teve êxito. Essa separação é difícil suportar. Sim, é. Eu o amo com todo o meu coração. Não te desesperes. Jamais, José. Espere um pouco, depois vá até mim.
Mentira! Como pode ser mentira? Não é o traje dele. Não fosse tu mesmo quem deu? Ora, como então está comigo se o que eu digo é mentira? Estou dizendo, ele tentou ter minha força e quando eu resisti, ele correu com medo. José! Vamos andando! Levante-se, escravo! Fique de pé! Vamos! Levante-se! Leve-o para a cela. Vamos. Vai se acostumar. Depois de um tempo, nem vai notá-los. Não iria imaginar o que eu fui um dia. Ah, não. Lá vai ele de novo. Copeiro-chefe do próprio faraó, o rei dos reis. Mas eu tinha inimigos. Homens que invejavam minha posição. É mais provável que tenham se cansado da tua tagarelice. E eles falaram de mim para o faraó. Mentiras. Mentiras danosas. Mas ele acreditou. Eu sou inocente. Todos nós somos inocentes aqui, não? Onde está teu Deus agora, José? José, talvez possa me ajudar a interpretar um sonho estranho. Eu sonhei que vi uma videira com 3 ramos. Eles brotaram, floresceram e viraram cachos de uvas. O copo do farol estava na minha mão. E eu espremia as uvas e o suco caía dentro do copo. Então... Silêncio! Tu, vem comigo. Vamos. Não terá interpretação agora, copeiro-chefe. São os meus animais. Cuidará deles. Em troca, terá privilégios. Terá um quarto, boa comida. Pode haver outra maneira de meu senhor se enriquecer. Como governador, meu senhor poderia colocar os prisioneiros para trabalhar e ficar com o lucro do trabalho. Bom? Por estarem famintos e doentes, são fracos demais para trabalhar. E assim, o meu senhor não ganha nada com eles. Dê a eles boa comida e um lugar limpo para dormir. E meu senhor terá muito lucro. Como ousas negociar comigo? Leve-o. O faraó descobrirá sua inocência. Ele mandará libertá-lo. Isto acontecerá em 3 dias. Esta é a interpretação do seu sonho. Obrigado, José. Muito bem. Eu quero um lucro rápido. Isto é seu. Pode usá-lo. Se eu puder lavar, eu prefiro usar este, meu senhor. Por quê? Para que o senhor não me castigue por minha vaidade. Mais rápido. 3 dias, exatamente. De onde vem todo esse seu poder? Eu te quero bem, meu amigo. Lembre-se de mim. Por que eu te pago? Eu te pago para solucionar o mistério dos meus sonhos, para que eles não me assombrem, nem me torturem e nem me roubem o sono. Mas sobre este sonho não me diz nada. Por quê? Majestade. Silêncio!
Majestade! 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 Eu conheci um homem que pode interpretar sonhos. Mas como iremos fazer isso se encontrar o melhor caminho? Sei lá. Aproxime-se. Avante. Disseram que interpreta sonhos. Às vezes, Majestade, se Deus permitir. Este é o meu sonho. Eu vi 7 vacas gordas descendo o Nilo para beber. Eram animais vistosos e formosos à vista. Depois eu vi 7 vacas magras, feias à vista, com os ossos soltando da pele, os olhos maus. E depois, as magras comiam as gordas. Com seus dentes podres, dilaceravam a carne. Elas tornavam seus ossos em pó e bebiam sangue com a língua. E então? Esta é a interpretação. As 7 vacas gordas são 7 anos de boas colheitas. As 7 vacas magras são 7 anos de seca e fome que se seguirão. Todos os estoques dos anos bons serão consumidos, como as vacas magras comeram as gordas. E o Egito terá fome. Vossa Majestade ainda pode salvar o povo da fome. Como? Em cada um dos anos bons, pegue 1/5 da colheita e guarde. Impossível. Grandes depósitos teriam que ser construídos e vigiados, milhares deles. Além disso, conheço meu povo, eles fraudariam todos eles. Pode ser feito, Majestade. Um homem pode fazer isso com sabedoria, discernimento e diligência. E se tiver o poder. Poder. Tens o poder de interpretar sonhos. Qual magia tu usas? Nenhuma, Majestade. O poder é o poder do meu Deus. Eu não tenho nenhum. Vossa Majestade está certa. É impossível. Será? Como ministro de Vossa Majestade, eu digo que é impossível. Potifar, diga-me o que sabe sobre esse homem José. A este homem, eu concedo todo o poder no Egito. Abaixo de mim.
Em sinal disso, eu coloco este anel no dedo dele. Ele será conhecido como Zafenatepaneia. Ele é o vosso mestre. Curvem-se diante dele. Os 7 anos de abundância se passaram e os 7 anos de fome começaram como José havia predito. Gênesis capítulo 41. Fomos além de Siquém. Não há nada. Todo o poço está seco. Até o rio. Deveis ir até o Egito. Todos vós. Há comida para se comprar lá. Há um preço. Que importa o preço, Judá? Temos ouro suficiente. É, mas não podemos comê-lo. Sua língua é rápida, Benjamin. Rápida demais para a sua idade. Espere só até me ver negociando com aqueles egípcios. Tu não irás. Todos nós vamos. Meu pai disse. É jovem demais, Benjamin. Eu posso ser mais jovem que meus irmãos, mas tenho o dobro da esperteza. Deves ficar. És indulgente com ele, pai. Meu senhor Zafenatepaneia, meu povo tem fome. Eu imploro ao senhor que venda comida para que eles vivam e não Ele morram. tem o preço? Ele tem, meu senhor. Então pode comprar, mas só o necessário. Meu senhor é bom e misericordioso. De onde vieram? Da terra de Canaã, ao norte. Meu senhor Zafenatepaneia. Parecem espiões. Espiões, meu senhor? Sim. Espiões vêm aqui para ver se a terra está coberta de abundância ou se tem fome. Se o Egito é forte ou fraco. Não, meu senhor. Somos homens honestos. Os filhos de Jacó. A seca no norte. Viemos comprar comida para o nosso povo. Ele tem fome. Nós trouxemos ouro. Os pastores das colinas nunca têm fome. São astutos. Devem ser espiões. Não, meu senhor. Eu juro que somos homens honestos. O seu pai, Jacó, ainda está vivo? Está sim, meu senhor. Quantos filhos ele tem? 11, meu senhor. 11. Eu só vejo 10. Nosso irmão Benjamin é apenas um menino. Jovem demais para viajar. Então, eu venderei comida. O suficiente para satisfazer seu povo da necessidade imediata e para garantir a volta rápida ao Egito. Quando retornarem para provar honestidade, trarão um garoto com vocês. Tu. Qual o teu nome? Simeão, meu senhor. Levem-no! Vou mantê-lo aqui como garantia. Se não retornarem trazendo o garoto, ele morre. O que estás fazendo? Não nos sobrou comida. Devemos pegar um pouco para fazer pão. Ainda temos muito que percorrer. Devemos ter forças. Rubem. É o dinheiro que pagamos. Houve algum engano aqui. Não, não foi nenhum engano. Foi feito para que o egípcio possa chamá-los de ladrões. É uma armadilha. Não mandarei, Benjamin. Ai. Silêncio. Meu irmão Simeão morrerá se o senhor não me mandar.
E se eu mandar? E se esse egípcio lhe fizer mal, os cabelos brancos descerão com tristeza à sepultura. Eles já me odeiam, porque favorece mais a mim. Agora os faria me odiar ainda mais. Deve mandar-me. Deve. Meu senhor, o banquete foi preparado como o meu senhor ordenou. Eles estão comendo agora. Embora sem muito apetite. Menos o garoto. Puta, deliciosa. Muito obrigado. Eu posso me servir? Pode comer. Levanta. Beija a mão. Este é o garoto? Este é Benjamin, meu senhor. Sim, ele tem a aparência dos irmãos. Não há engano. Na última vez que estivemos aqui, houve um engano. Sim, eu sei disso. Foi o engano. Estava bebendo no meu próprio copo, Benjamin. Ele é uma beleza, meu senhor. Jamais vi um assim. O próprio faraó me deu. Provaram a honestidade. Peguem a comida que precisam e vão em paz. Rubem. Agora sim, vamos comer. É, hora de comer. Bom. Irmãos! Simeão! Simeão, como está? Vocês chegaram bem a tempo. Fizemos um ótimo... Que é isso? Então, retribui a bondade do meu senhor com deslealdade. Retribui o bem com o mal. Meu senhor, eu juro pelo Deus do meu pai, que nós somos inocentes. Tu, talvez, e teus irmãos. Mas o garoto, como ele seria inocente? Eu juro que sou inocente. Então quem o escondeu? Os meus servos? Eu? Quem, então? O caso está claro. Tu e teus irmãos podeis pegar o que trouxestes e voltardes para a vossa terra. O garoto eu manterei como meu escravo. Mas, meu senhor... Meu senhor, eu imploro que o deixe ir. Pegue a mim no lugar dele. A perda dele matará o meu pai. Havia outro rapaz, José. Nós o perdemos. Como o perderam? No deserto. Feras selvagens o devoraram. O sofrimento do meu pai foi terrível. Tire Benjamin dele e o matará. Ele é um bom homem. O melhor dos homens. Sábio e pacífico em sua conduta. Retirem-se. Estão mentindo. Vosso irmão José não foi morto. Tu e teus irmãos o vendestes para a escravidão. Aqui está a nota da compra. Prova escrita da vossa deslealdade.
Como eu tenho a posse disto, devem pensar. Não imaginam? Rubem. Simeão. Eu sou José. Eu sou o vosso irmão. Minha mãe era Raquel. Meu pai, Jacó, lutou com o próprio Deus no Val de Jaboque. Sim, Rubem. Como eu poderia saber isto, a menos que fosse José? Não, José. Não tenha medo. Eu não vos quero mal. Eu sei que Benjamim é inocente. Meus próprios servos colocaram um copo no saco. Não tem nada a temer. Vem. Vem. Eu vos perdoo. Todos vós. Como pode nos perdoar? Foi tudo propósito de Deus. Ele me trouxe aqui para que eu pudesse salvar o povo de meu pai da fome. José. Simeão. Acredite, tudo está bem. Tudo está bem. Judá. Judá. Vá até o meu pai. Diga a ele que seu filho José está vivo. Diga a ele para trazer o povo ao Egito. Para que eles vivam. Benjamim. Pai. José? Meu filho? Meu filho? Meu filho querido? Todos permanecerão no Egito e viverão comigo. Eu entrego a ti o cajado de Abraão. Pai, irmãos. E faleceu José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Ora levantou-se novo rei sobre o Egito que não conhecia José. Êxodo capítulo 1. Que seu próprio povo, majestade. Eles nos dominarão. Nossa majestade deve ser ainda mais severa com eles. Como? Se eu os faço sofrer, eles suportam. Eu tomo ouro deles e eles juntam mais. Faço passarem fome, se multiplicam. O que posso fazer? Tome os filhos homens de cada família assim que nascerem e matem-os. Mais rápido! Nada menos resolverá, majestade. Que assim seja.
Meu nome é Andão. Esta é minha esposa Joquebede. Meu filho Arão. Minha filha Miriam. E quanto ao seu outro filho? Deus não nos abençoou com outro. Não? As pessoas aqui dizem que sua esposa esperava um filho. Ela não espera mais. Portanto, a criança nasceu. Um menino. Não. Então as pessoas mentiram. As pessoas não disseram nada. Eu não tenho outro filho. Eles voltarão. Não adianta, Joquebede. Alguém vai falar. Eles o encontrarão. Um bebê. O que o bebê está fazendo? Traga-o para a margem. Sim. O menino hebreu. Devemos entregá-lo aos soldados de seu pai, senhora, imediatamente. Temos a obrigação de informar uma criança assim. Ele é um menino tão lindo. Vejam como para de chorar ao meu toque. Ficarei com ele. E desafiar a ordem do faraó? Quem melhor para desafiá-la que a filha do faraó? Como a senhora amamentará o menino? Eu pagarei uma ama de leite, é claro. Minha senhora! Quem és tu? Como se atreve a vir aqui? Não sabe que é proibido? Conheço uma mulher que poderia cuidar dele. Ela também é hebreia. Tem certeza de que ela aceitaria? Tenho certeza, senhora. Ótimo. Eu pagarei a ela. Ela terá minha proteção. Minha senhora é muito bondosa. Mas há uma condição. Quando ele estiver crescido, tu o levarás até mim no palácio. Ele viverá comigo e será como um filho para mim. Sabendo disto, achas que a mulher ainda se contentará em amamentá-lo? Eu tenho certeza de que sim, senhora. Então está combinado. Seu nome será Moisés, porque eu o tirei da água. Melhor que ele tivesse morrido. Ai! Quanto a ti, Miriam, saindo sem avisar, ficamos loucos de preocupação. Eu conheço teu coração, Joquebede. É um coração mole, bondoso. Quando chegar a hora de entregar a criança, ele se partirá em pedaços. Sofrerás muito. És um homem bom, Arão. Oras todos os dias, amas Deus, mas não o conheces. Vejo tua mão nisto. Isso só trará sofrimento e dor. Está muito bonita, senhora. Senhora, o menino Moisés.
que menino lindo tu és. Sabes que vai viver comigo, Moisés? Eu não tenho um filho. Tu serás o meu filho. E te amarei e cuidarei como tua própria mãe. Eu prometo. Moisés, tua mãe o chama. Sim, majestade. Mais tarde nos veremos. Sim, senhor, majestade. Ótimo. Semelhança perfeita. É impressionante, majestade. Mas ao longo do tempo, a chuva e o vento não a destruirão? Foram usadas apenas as pedras mais fortes e mais duráveis na construção, majestade. Fortes o bastante para durar 1000 anos? 10.000, majestade. Como posso calar-me? Se eu vejo como o faraó persegue e escraviza esse povo, eles são meu povo! Não! A verdade é que o que eu tenho, eu devo a ti, mãe. Mas como posso esquecer que eu nasci de uma hebreia e que tenho um irmão e uma irmã que são hebreus? De pé, vamos! Levante-se! Levante-se! Ele está morto. O que está acontecendo? Ele está morto, majestade. Pelas mãos de quem? Moisés, tu fizeste isso? Apenas quis dar-lhe uma lição, majestade. Que lição? Que a vida de um egípcio vale menos que a de um hebreu? Isto não pode ficar impune, majestade. Moisés desfruta de grande favor e alta posição, mas não está acima da lei. A prioridade é a lei, majestade. Sim, sim. Peguem-no! Tire seus animais sarmentos da minha frente, agora! Ou vamos levá-los, como o preço da água que eles tomaram. Meu pai pagou ao teu senhor pelo direito desta água. Ele pagou uma certa quantia, sim, mas não o suficiente. Ele pagou o que foi combinado. Meu pai pode pagar até mais, mas é uma questão que eles devem acertar entre si. Agora vá, garota. Ou podemos levar mais que seus animais. Meu amigo aqui tem preferência por outro tipo de carne. Ele é um homem forte, eu não poderia detê-lo. O quão forte? Assim? Diga a seu pai Jetro que meu senhor exige um preço melhor pela água.
Eu e minhas irmãs somos muito gratas. Qual é seu nome? Zipora. Zipora. Tua jornada foi longa? Muito longa. O teu destino está longe? Eu não tinha destino. Até agora. Houve um tempo em que este senhor insignificante rastejava perante mim. Eu fui um alto sacerdote desta terra de Midian, com poder de vida e morte sobre o povo. É um truque, não é? Quando quebra pedra, é uma habilidade e não força. Sim? Tudo é um truque. Mas sou-lhe grato, senhor. Minhas filhas são preciosas para mim. São a minha riqueza. E tudo que eu agora desejo de riqueza. É verdade. Meu pai foi um homem rico. Lembro da bela casa em que vivíamos, o templo que ele comandava, os ídolos e as pessoas, trazendo oferendas de pedras preciosas e ouro. Ele desistiu de tudo isso? Por quê? Foi quando minha mãe morreu. Ele viu que os ídolos que adorava eram falsos. Viu que os deuses não tinham poder. Ele está certo. Os ídolos são falsos. Mas existe um Deus, Zipora. Será? Existe ordem nos céus, Jethro. De onde ela vem? Tem que ser de Deus. O que um homem poderia saber do Deus tão poderoso que fez tudo isso? Nada! Um homem sábio, se quisesse ser feliz, estaria satisfeito com o amor de uma mulher, a alegria de uma família e a liberdade dos montes. Eis-me aqui. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu vi a aflição do meu povo. Eu ouvi o seu clamor. Eu os livrarei do Egito e os levarei para uma terra que mana leite e mel. Eu te enviarei ao faraó do Egito, para que tires o meu povo do seu reino. Quem sou eu para poder fazer isto? Eu serei contigo. Se eu for às pessoas e dizer a elas que seu Deus enviou-me e elas perguntarem qual o nome dele, o que eu respondo? Eu sou o que sou. E se elas não acreditarem em mim? E se disserem, não, não,
Deus não falou contigo. A vara que tens na mão, lança-a na terra. Agora pega-a pela cauda. Por tais sinais acreditarão. Eu não sei falar. Eu não tenho eloquência. Eu serei contigo. Eu te ensinarei o que hás de falar e te darei eloquência. Senhor, eu imploro. Envia outro. Eu enviarei teu irmão, Arão, e tu. Ele falará por ti. Não há perigo, pai. O velho faraó está morto. E a filha também. Aquela que apanhou-me do Nilo, a quem chamei mãe. Ela também está morta. Eu devo ir. Vá. Agora. Moisés. Arão. Irmão. Cajado de Abraão. Vejam só. Ele quer falar com o faraó. Pediu-me que deixasse seu povo ir. Diz que seu Deus ordena isso. Diz que ele é poderoso. Prove. Mostre-me um sinal de seu poder. Pegue o cajado. Lance-o no chão.
Foi um truque, Majestade. Uma prestidigitação. A criatura está drogada para ficar mais dócil. Observe, Majestade. Sente. O mago faz um movimento, assim, com a mão esquerda. Um truque, Majestade. São magos baratos. Seu Deus não tem poder. Eu nego o que pedem. Por isto vós e vosso povo pagarão um preço terrível. Uma praga descerá sobre o Egito e sobre vossa terra. Observem. Um milagre de Deus. Conhecerão a ira de Deus. Mais magia, Moisés? Pegue o cajado e com ele toque nas águas do Nilo. Vê, Majestade. Nenhum sangue. Apenas fina areia vermelha. Se não deixardes meu povo ir, para que adorem a Deus, meu Deus mandará enxames de moscas sobre vós e vosso povo! Primeiro o Nilo se torna vermelho. Depois vem a praga das rãs. Um é consequência do primeiro. Depois os piolhos. Depois moscas. Nossos deuses têm mais poder. Contra meu povo e não o deixa ir! Só um eclipse, Majestade. A lua se esconde da luz do sol. Em 1 hora passará. Então qual é a sua resposta? Não deixarei o teu povo ir. Eu jamais deixarei teu povo ir. Então ouça o que Deus diz. Eu passarei pelo meio do Egito. Todo primogênito da terra morrerá, desde o primogênito do gado no campo até o da escrava que se assenta na pedra. Até ao de Faraó que se assenta ao seu trono. Então haverá grande clamor, qual nunca houve, Majestade. E jamais haverá. Ao pôr do sol,
devem pegar um pedaço de sopo e molhá-lo no sangue do cordeiro e depois passá-lo na verga da porta e suas ombreiras. Deus passará por vossas casas e nenhum mal lhes acontecerá. Majestade. Destruir todos eles. Eu não posso. Pode sim. Eles marcham pelo deserto, rumo ao mar. Rumo ao mar? Sim. São uns tolos. Não veem que é uma armadilha. Como eu posso desafiar o poder do Deus deles? Como eles podem desafiar o poder dos nossos exércitos? Hã? O sangue inocente de seu filho clama por vingança. Destrua todos, Majestade.
Moisés. Quantos são, Josué? Um grande exército. Devemos voltar para o deserto e lutar com eles lá. É a nossa única chance. Se ficarmos aqui, será o fim. Os deuses do Egito também têm poder! Grande poder! Sua vingança será terrível! Eles nos destruirão! O faraó será misericordioso! Ele nos poupará! Vamos voltar para as nossas vilas! Escutem o que ele diz! Confiem em Deus! Fique comigo. A obra de Deus realizaremos juntos.
vingança. Dê a ordem. Vamos! Sim! Sim! Destruam todos! Acreditou quando não havia esperança. Quando os outros duvidaram. Quando tudo ao redor era desespero, manteve sua fé. Eu soube as maravilhas que tu e teu irmão fizestes no Egito. As notícias chegaram até Midian? Até os confins da terra, eu imagino. Foi um truque, Jethro. Tudo aquilo deve ter sido. Eu vi. Será, Jethro? As leis que fizemos para nós mesmos são pequenas, fracas. Elas rapidamente perecem. Mas as leis que vêm de Deus... De Deus, Jethro? Sim. As leis de Deus... elas duram para sempre.
Eu vou subir. Lembre-se, ninguém pode se aproximar da montanha. Ninguém. Não tenha medo. Eu tenho medo, Arão. E sentir ao meu lado o fracasso. Temos que falar com ele. Vamos! O que queres? Onde está Moisés? Por que ele não retorna? Ele retornará. Teu Deus o abandonou. E ele nos abandonou. Não. Agora os deuses do Egito se vingarão. Seus tolos! Deus abriu caminho através do mar para salvá-los. Ele fez verter água da rocha para que pudesseis beber. Ele mandou o seu maná do céu para que pudesseis comer. Que prova mais precisas do poder de Deus? Onde está Moisés? Onde ele está? Não pode responder. Não podem responder. Eu digo que devemos fazer um ídolo para acalmar os deuses do Egito ou seremos destruídos! Não! Esperem! Não, esperem! Escutai-me! Esperem! Onde tu conseguirás o ouro para fazer o ídolo? Do povo. Quando tiveres o ouro, voltem. É errado. O povo jamais entregará seu ouro. Isso me dá tempo. É só isso que eu tenho. Tudo isso que eu tenho. Devemos pôr um fim nisto. Isto deve parar. Esta é a lei de Deus! O Deus que profanaram! Oh, Senhor, meu Deus, este povo é de dura serviço.
Mas do fundo da minha alma eu peço que perdoe nossas iniquidades e nossos pecados e toma-nos por tua herança. Senhor, se achei graça em teus olhos, eu peço que lhes conceda isto. Se não, risca-me do livro que escreveste. Estes são os mandamentos de Deus! Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nem o adorarás, nem lhe dará culto. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia para o Senhor. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a casa, nem os servos, nem o rebanho, nem coisa alguma que a ele pertença. Josué, por que vagamos pelo deserto 40 anos? Porque o povo se rebelou contra o Senhor. Sim, o povo pecou. Eu também pequei. Quando o Senhor falou comigo, em Midian, a sarça que queimava, mas não se consumia, eu duvidei dele. Por isso ele agora o castiga? Sim. E é justo. Eu aceito. Eu não posso ir contigo. Quem nos guiará? Não. Eu não sou digno. É a vontade do Senhor, Josué.